Bom dia, são 9 horas da manhã, hoje é domingo, está chovendo em São Paulo, uma chuva bem devagarinho que deve durar o dia inteiro. Então hoje eu vou mostrar como que eu faço para testar as placas que eu compro da China. A primeira coisa que eu faço é retirar a placa da embalagem e fazer uma verificação visual nos componentes, em todos eles, para ver se não tem alguma trilhinha encostando um no outro, se algum componente não sofreu algum impacto na viagem. E no caso aqui, aparentemente está tudo normal. Depois eu pego aqui o multímetro, coloco ele na escala de diodo. Essa escala aqui tem uma buzininha. E faço a verificação se tem alguma coisa em curto na placa. Essa placa aqui, ela tem diodos de proteção na entrada para impedir que você inverta os fios. Caso você inverta aqui os fios de 42 volts, você inverta o GND com os 42 volts, simplesmente não passa a tensão para cá. Se você inverter os 42 volts com os 24 volts, aí você vai queimar esses componentes aqui. Então não faça isso. Preste atenção, qual que é 42, qual que é 24 e ligue direitinho. Então começar medindo aqui na saída do diodo. Medir do lado de cá não vai adiantar muito, porque eu já estou conectado direto nos pinos ali. Então a gente mede do lado de cá. Os diodos, eles são componentes polarizados. Então se você colocar o multímetro nesse sentido aqui, ele pode apitar. Mas no outro sentido, ele apitou também. Legal. Esses caras me decepcionam. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. Muito bem, eu estava medindo o diodo errado. Acontece. Aí no diodo tem a marca aqui, tem uma pequena marca que mostra para que lado que a corrente não pode fluir. Então eu tenho que medir aqui, ó. Beleza, então? Então aqui no caso nós não estamos em curto. Então primeiro a gente mede o curto na entrada, a entrada não está em curto, tá beleza? E aí a gente mede aqui então a saída dos 42 volts. A saída dos 42 volts, ela é direto aqui na cabeça. Então nós temos aqui um pininho marcando 42 volts. E nós temos aqui um pininho marcando GND. São pontos de verificação. Então se eu colocar a terra preta aqui no GND e colocar aqui no 42 volts, não é para dar nada. Exatamente o que está acontecendo ali. Porque esse MOSFET aqui, ele está desligado agora. Então não está passando nada aqui para os 42 volts. Se ele tivesse algum problema aqui de algum desses transistores está queimado, ou esses DACs aqui, aí daria curto aqui nos 42 volts. Se eu medir aqui no 3.3 volts, aí ele dá uma resistência, que é a resistência dos reguladores de tensão. Se ele não der nada, está aberto, e se ele apitar, está em curto. Aqui o pino JCOM é a mesma coisa. Se o capacitor estiver descarregado, não é para dar nada aqui, porque essa placa nunca foi ligada, então esse capacitor deve estar descarregado. Então ele mediu lá a carga do capacitor e rapidamente desapareceu. Esse próximo JCOM aqui que eu vou medir, ele não vai dar nada, provavelmente. Deu a mesma coisa, uma pequena carga do capacitor e desligou. Não tem curto nenhum aqui.
Então é assim que você mede a placa para ver se tem curto. Você verifica os pontos de verificação, toda placa tem esses pontinhos de verificação e está marcado neles. GND, 42 volts, 3.3, J com 0, J com 1. Aqui na base da placa nós também temos J com 0 e J com 1. Então você pode medir também lá embaixo. O multímetro só piscou, não deu nada. Então tá bom. A primeira parte desse vídeo aqui então é essa verificação que a gente faz com o multímetro. A segunda parte da verificação é alimentar a placa e aí testar os sensores. A gente pode medir também a tensão aqui na saída, deve dar uma tensão bem baixinha, os capacitores já vão estar carregados. Então vai dar uma tensão bem baixinha aqui na saída da placa. Essa é a segunda parte desse vídeo de hoje. Então esse vídeo ele vai ser em 3 partes. A primeira parte foi essa. A segunda parte alimentação. E na terceira parte nós vamos conectar essa placa no computador usando essa ferramenta aqui, que é um celular Motorola, que vai fazer o papel de impressora. Então esse celular aqui ele vai ser motores, sensores e fazer a conexão da placa com o notebook. Essa terceira parte é a parte mais interessante, é uma ferramenta que eu construí aí e que vou testar hoje. Então fica ligado aí que eu vou juntar essas três filmagens, pegar esse broadcast e fazer um vídeo hoje bem longo e bem completo. Cara, eu falei broadcast, eu tô ficando bom nesse negócio de vídeo, viu? Então fica ligado aí que você, além de aprender algumas coisas aqui de eletrônica, não muito, mas o suficiente, você também adquire cultura nesse canal. Legal. Muito bem, então aqui na segunda parte do vídeo nós vamos fazer a alimentação da placa. Então eu tenho aqui um fio preto, um fio laranja, um fio preto e um fio vermelho. Eu tenho absoluta certeza que eu liguei esse fio vermelho aqui no 24 volts e esse fio laranja no 42 volts. Conforme está escrito aqui na plaquinha. Não sei se dá para ver aí. Dá para ver, se prestar atenção. Então eu tenho absoluta certeza que eu liguei lá, só que eu posso estar enganado. Então, a primeira coisa que eu faço é ligar, energizar as fontes, colocar o multímetro aqui na voltagem, 200 volts, e medir. Então eu meço aqui 42 volts, 40 volts, exatamente. E eu meço aqui 24 volts. Minhas fontes estão separadas, tá vendo? Então agora sim, que eu acabei de medir, eu tenho certeza que está correto. Então eu já posso conectar na placa. Eu já fiz aqui o cabo de ligação do display. Então aqui no display também está marcando a GND, RX2, CX2 e 5 volts. Então eu uso vermelho para 5 volts. Nesse caso aqui o marrom para terra. O marrom ou terra é sempre o fio mais escuro. O ideal é que seja fio preto. E os fios mais claros para ser os fios de sinal de dados. Beleza? Então eu já liguei aqui. Então funciona assim, lá na placa eu tenho também um TX e um RX. Então a ligação é invertida. O RX do display vai no TX da placa e o TX do display vai no RX da placa. Por enquanto a gente deixa aqui desconectado. Desliga a fonte, já desliguei, e faz a conexão. Vocês veem que o LEDzinho acendeu. O LEDzinho acendeu por causa do capacitor da fonte, mas a fonte não está energizada. Vou energizar agora.
placa ligou, não saiu fumaça. Não sair fumaça é um grande sinal. Se não sair fumaça e não subir cheiro de queimado, aí você desliga, espera um pouquinho até o capacitor descarregar. E vê que só ficou aceso o LED de 42 volts, então a placa já está desenergizada. Aí eu conecto o display. E agora então nós vamos ver como está esse display aqui. Como eu esperava, o display está em chinês e está em inglês. E ele escreveu Welcome to use. Welcome to use. Beleza, o sistema está funcionando porque ele foi capaz de escrever, quer dizer então que pelo menos esse microprocessador aqui está funcionando. Já é uma grande coisa. Mas a placa não inicializou. Se eu deixar assim, ela vai ficar nesse welcome aí o resto da vida. Como que eu faço para inicializar a placa então? Qualquer kit chinês, aliás, qualquer kit chinês que eu já vi, a primeira coisa que ele faz é iniciar a estação de limpeza, que é essa placa aqui. A placa está inicializada. Tem até um LEDzinho aqui meio aceso, mas isso aqui não quer dizer nada. Então a primeira coisa que eu faço agora é desligar de novo, desligo tudo. E lhe conecto uma estação de limpeza aqui, que é o motor da estação de limpeza, e aqui o sensor. No meu caso, eu construí essa estação de limpeza aqui, ó. Então eu tenho aqui um sensor, eu gosto de usar esse sensor aqui porque ele tem LED. Então eu sempre sei se ele está funcionando bem ou não. E um motorzinho de passo igual que vai na estação. Então eu conecto aqui um motor de passo, com muita calma nessa hora, e conecto o sensor. E agora vejam só, essa plaquinha aqui, você tem que tomar muito cuidado com ela porque ela é meio folgadinha. Então você colocou o negócio aqui, você dá uma apertadinha nela. Vou energizar de novo, e se tudo correr bem, aqui no display nós vamos ver a impressora inicializando. Primeira estação de limpeza, vamos ver se ela vai se mexer. Opa, já mexeu. Não vai sair desse welcome use aí não? Alguma coisa errada não está certo. E ela não está certa porque o motor parou fora do sensor. Então deixa eu desligar aqui e ver o que eu faço para conectar esse negócio aqui direito. Só um minutinho aí. Sai daí não. Desligar. Muito bem, voltando então aqui. Esse motorzinho de passo aqui, ele estava muito rápido e parando fora do sensor. Então o funcionamento é assim. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Liguei. Girei o motor. Saí do sensor. Voltei. Pronto, conectou. Agora ela está aqui em chinês, como era esperado, então preciso fazer a tradução disso aqui para o português. Eu já tentei aqui, os menus, mas está tudo em chinês. Eu acredito que eu consigo traduzir isso aqui pelo programa. Então essa aqui foi a inicialização da placa. Nós vimos aí que agora eu preciso testar os sensores. Como é que a gente testa os sensores? Esses sensores aqui,
A melhor maneira de testar se o sensor está funcionando é colocar fechando terra e o sinal. Então, ó, fechando terra e o sinal, você sabe se o sistema está aceitando a comunicação com os sensores. Ó. Fácil. Não tem segredo nenhum aqui. Depois que você inicializou a máquina, inicializou o painelzinho, então agora está tudo beleza. O que eu preciso fazer agora é partir para a terceira etapa, quando eu vou usar esse celular aqui, para conectar no computador. Será que vai dar certo isso? Fica ligado aí. Muito bem, está ficando tarde, então eu não vou nem ligar a máquina no computador hoje, porque senão não vai dar tempo de apresentar o esquema de teste aqui. Isso aí que vocês estão vendo é o celularzinho. Então nós estamos com o motor X na posição 28 mm. A máquina está desligada e agora eu vou ligar ela para vocês verem o funcionamento. Eu apanhei um pouco aqui para acertar o encoder, mas agora eu acho que está tudo certo. Vamos ver então. A máquina estacionou. Derrubou meu celular. E não funcionou. Vou fazer uma pausa aqui. Muito bem. Minha estação de limpeza tinha saído do lugar, aí deu erro na estação de limpeza. Agora eu coloquei ela presa com a fita, vamos ver se vai ligar. Iniciando. Iniciou o motor, mas a placa não iniciou. Não iniciou porque a estação ficou fora do lugar de novo. Ô, abençoado, viu? Vamos mais uma vez. Reiniciar o sistema. Desligar a máquina. Ligar de novo. E agora foi. Essa estação de limpeza ela é meio problemática. Agora vejam só. Aqui nas teclas a máquina já está funcionando. Vai para um lado e volta para a posição 0. De novo. Então o funcionamento está perfeito. Máquina na posição 0, ainda em chinês. Tudo ligado. E agora eu vou mostrar para vocês o sistema que eu fiz para testar o motor, que é essa placa aqui. Então nessa placa aqui eu tenho um simulador de impressora virtual. Como que ele funciona? Aqui eu tenho a entrada do motor X, DIR Step, motor Y, DIR Step, motor Z, DIR Step. E esse aqui é o sensor de início de curso. Sensor de início de curso. Aqui nós temos o encoder. Então funciona assim, quando o sinal vem aqui da placa, cadê? Aqui. É do motor de X. Então está ligado aqui. Quando ele gira, o encoder conta.
como se fosse um encoder normal. Então o microprocessador simula o encoder e manda a resposta lá para a placa. Com isso a placa pensa que tem um motor de verdade ligado nela e que tem um encoder de verdade funcionando. E aqui no nosso ESP32, ele manda os sinais para essas pecinhas aqui, ó. Essa pecinha aqui é um acoplador óptico chamado 6N137. Esse acoplador, ele funciona como se fosse um sensor. É o mesmo acionamento do sensor aqui, ó. Entendeu? Então é só ligar e ele isola o processador daquela placa lá. Então eu estou com o processador ligado lá no computador e a placa ligada nas fontes. Funciona exatamente como se fosse uma impressora virtual. Será que eu expliquei direito? Caso eu não tenha explicado, mais para frente eu vou mostrar em outras placas, até mesmo nessa aqui, todo o funcionamento dessa placa aqui. Ela faz a simulação de uma impressora. Eu não preciso dos motores, não preciso dos sensores e não preciso do encoder para ter uma impressora funcionando. Olha lá, que maravilha. No caso aqui eu liguei só o motor X porque está ficando tarde e eu apanhei muito para acertar o encoder, mas agora já acertei. Depois eu vou ligar o X, o Y e o Z. E a estação de limpeza também, ela tem uma entrada aqui para a estação de limpeza. Aí eu dispenso esse motorzinho abençoado aqui que ele fica dando erros, desgraçado. Beleza então? Vai ser só, tá? Eu queria fazer um vídeo melhor, mas não rolou. Beijo, Isabelle, minha filhona linda. Não vou ligar no computador hoje, tá?